Vamos relaxar nosso corpo, pensar em Deus. Pensar em Deus, nosso Pai, e vamos fazer as palavras de gratidão. Precisamos agradecer sempre. Precisamos agradecer toda semana, escrever as palavras, as sentenças, as orações de gratidão. É importante. Feche seus olhos e concentre. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu trabalho, agradeço ao Petit, a Loli, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus filhos, agradeço aos meus netos. Você pensa nos seus netos. Agradeço ao meu querido genro. Agradeço as minhas noras, Kátia, Ana Cristina, agradeço a Andréia, agradeço a Santina, agradeço ao Ronaldo, a Isabela, agradeço aos meus queridos avós, agradeço aos meus queridos sobrinhos, agradeço aos meus queridos primos, agradeço ao Paulinho, agradeço aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, agradeço os meus grupos de estudos, agradeço a Casa de Lakshmi, agradeço a nossa escola maravilhosa, agradeço aos alunos maravilhosos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço mais uma vez ao meu lar, ao jardim que existe à frente da casa, o quintal, a piscina, agradeço ao meu despertar ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço a todas as pessoas do universo, as pessoas que me ajudam, agradeço a Deus, a criação divina, agradeço a força do amor em meu coração, agradeço ao ar que eu respiro, agradeço a minha saúde, agradeço ao meu desenvolvimento espiritual, agradeço a todo o meu trabalho, que assim seja para todos sempre. Amém. Faça sempre as suas palavras de gratidão, observe tudo que te cerca e faça tudo com carinho e atenção, agradecendo. Escreva, depois você fala em voz alta. Isso é muito bom. Vamos relaxar nosso corpo, pensar em Deus. Pensar em Deus, nosso Pai, e vamos fazer as palavras de gratidão. Precisamos agradecer sempre. Precisamos agradecer toda semana, escrever as palavras, as sentenças, as orações de gratidão. É importante. Feche seus olhos e concentre. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu trabalho, agradeço ao Petit, a Loli, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus filhos, agradeço aos meus netos. Você pensa nos seus netos. Agradeço ao meu querido genro. Agradeço as minhas noras, Kátia, Ana Cristina, agradeço a Andréia, agradeço a Santina, agradeço ao Ronaldo, a Isabela, agradeço aos meus queridos avós, agradeço aos meus queridos sobrinhos, agradeço aos meus queridos primos, agradeço ao Paulinho, agradeço aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, agradeço os meus grupos de estudos,
Agradeço a casa de Lakshmi, agradeço a nossa escola maravilhosa, agradeço aos alunos maravilhosos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, ao nosso lar, a força do universo, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço mais uma vez ao meu lar, ao jardim que existe à frente da casa, o quintal, a piscina. Agradeço ao meu despertar ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço a todas as pessoas do universo, as pessoas que me ajudam, agradeço a Deus, a criação divina, agradeço a força do amor em meu coração, agradeço ao ar que eu respiro, agradeço a minha saúde, agradeço ao meu desenvolvimento espiritual, agradeço a todo o meu trabalho, que assim seja para todos sempre. Amém. Faça sempre as suas palavras de gratidão, observe tudo que te cerca e faça tudo com carinho e atenção, agradecendo. Escreva, depois você fala em voz alta. Isso é muito bom. Vamos relaxar nosso corpo, pensar em Deus. Pensar em Deus, nosso Pai, e vamos fazer as palavras de gratidão. Precisamos agradecer sempre. Precisamos agradecer toda semana, escrever as palavras, as sentenças, as orações de gratidão. É importante. Feche seus olhos e concentre. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu trabalho, agradeço ao Peti, a Loli, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus filhos, agradeço aos meus netos. Você pensa nos seus netos. Agradeço ao meu querido genro. Agradeço as minhas noras, Kátia, Ana Cristina, agradeço a Andréia, agradeço a Santina, agradeço ao Ronaldo, a Isabela, agradeço aos meus queridos avós, agradeço aos meus queridos sobrinhos, agradeço aos meus queridos primos, agradeço ao Paulinho, agradeço aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, agradeço os meus grupos de estudos, agradeço a casa de Lakshmi, agradeço a nossa escola maravilhosa, agradeço aos alunos maravilhosos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, ao nosso lar, a força do universo, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço mais uma vez ao meu lar, ao jardim que existe à frente da casa, o quintal, a piscina. Agradeço ao meu despertar ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço a todas as pessoas do universo, as pessoas que me ajudam, agradeço a Deus, a criação divina, agradeço a força do amor em meu coração, agradeço ao ar que eu respiro, agradeço a minha saúde, agradeço ao meu desenvolvimento espiritual, agradeço a todo o meu trabalho, que assim seja para todos sempre. Amém. Faça sempre as suas palavras de gratidão, observe tudo que te cerca e faça tudo com carinho e atenção, agradecendo. Escreva, depois você fala em voz alta. Isso é muito bom. Vamos relaxar nosso corpo,
pensar em Deus. Pensar em Deus, nosso Pai, e vamos fazer as palavras de gratidão. Precisamos agradecer sempre. Precisamos agradecer toda semana, escrever as palavras, as sentenças, as orações de gratidão. É importante. Feche seus olhos e concentre. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu trabalho, agradeço ao Petit, a Loli, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus filhos, agradeço aos meus netos. Você pensa nos seus netos. Agradeço ao meu querido genro. Agradeço as minhas noras, Kátia, Ana Cristina, agradeço a Andréia, agradeço a Santina, agradeço ao Ronaldo, a Isabela, agradeço aos meus queridos avós, agradeço aos meus queridos sobrinhos, agradeço aos meus queridos primos, agradeço a Paulinho, agradeço aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, agradeço os meus grupos de estudos, agradeço a casa de Lakshmi, agradeço a nossa escola maravilhosa, agradeço aos alunos maravilhosos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço mais uma vez ao meu lar, ao jardim que existe à frente da casa, o quintal, a piscina. Agradeço ao meu despertar ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço a todas as pessoas do universo, as pessoas que me ajudam, agradeço a Deus, a criação divina, agradeço a força do amor em meu coração, agradeço ao ar que eu respiro, agradeço a minha saúde, agradeço ao meu desenvolvimento espiritual, agradeço a todo o meu trabalho, que assim seja para todos sempre. Amém. Faça sempre as suas palavras de gratidão, observe tudo que te cerca e faça tudo com carinho e atenção, agradecendo. Escreva, depois você fala em voz alta. Isso é muito bom. Vamos relaxar nosso corpo, pensar em Deus. Pensar em Deus, nosso Pai, e vamos fazer as palavras de gratidão. Precisamos agradecer sempre. Precisamos agradecer toda semana, escrever as palavras, as sentenças, as orações de gratidão. É importante. Feche seus olhos e concentre. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu trabalho, agradeço ao Petit, a Loli, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus filhos, agradeço aos meus netos. Você pensa nos seus netos. Agradeço ao meu querido genro. Agradeço as minhas noras, Kátia, Ana Cristina, agradeço a Andréia, agradeço a Santina, agradeço ao Ronaldo, a Isabela, agradeço aos meus queridos avós, agradeço aos meus queridos sobrinhos, agradeço aos meus queridos primos, agradeço a Paulinho, agradeço aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, agradeço os meus grupos de estudos,
Agradeço a casa de Lakshmi, agradeço a nossa escola maravilhosa, agradeço aos alunos maravilhosos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo, agradeço aos meus queridos alunos, agradeço mais uma vez ao meu